Eu vou destacar aqui algumas reflexões a respeito deste momento que nós estamos vivendo hoje no país. Momento de tensão. Para alguns, as ameaças do Bolsonaro no que diz respeito às eleições, ao golpe, tudo não passa de um grande tudo não passa de um grande blefe. Bolsonaro pode dar um golpe com apoio dos militares? Existem condições suficientes para isso? A princípio, podemos dizer que não há essa possibilidade, mas não deixa de ser uma tentativa, uma construção de uma narrativa no sentido de trazer para si, no caso do Bolsonaro, o apoio maior possível, principalmente da sua base radical. Bolsonaro ameaça a democracia. Isto é um fato. Eu fico pensando, por exemplo, que o fato dele ameaçar a democracia, deixar evidente, como fez no Rio Grande do Norte, na visita que ele fez em Parnamirim, onde ele disse com todas as letras que não aceitará o resultado das eleições caso perca, caso seja derrotado. Mas por quê? Porque, segundo ele e os seus seguidores, as urnas eletrônicas não são seguras. Esta narrativa, a princípio, podemos dizer o seguinte, que trata-se de um grande blefe. Bolsonaro não quer, na verdade, fazer isso, mas é levado a fazer esse tipo de coisa. O que nós podemos pensar disso? A conjuntura não é favorável para um golpe. Para o Bolsonaro, até mesmo entre os militares, não há esse consenso. Mas há de convir que há quem pense, em um último caso, dar um golpe, mesmo que não dê certo. Ficou claro com a nota do ministro da Defesa, o Braga Neto, que vai ser o vice do Bolsonaro, que a ditadura militar foi a melhor coisa que aconteceu para garantir a democracia, assim que ele coloca. Colocou até mesmo determinadas coisas que não fazem o menor sentido, como anistia, como se fosse coisa da ditadura, que trouxe o benefício. Veja bem, nós temos o seguinte, o discurso, a narrativa construída para atender, a princípio, a base do Bolsonaro, golpista, e tem as instituições sociais que, de alguma forma, funcionam, mesmo com os seus problemas. Funciona de alguma forma. Se não funcionassem, já teríamos uma situação muito pior, como tentativas que já foram claras. O mais absurdo de tudo é que as instituições sabem que o Bolsonaro comete praticamente diariamente crime contra a democracia, contra a Constituição, contra o Estado de Direito. E isso é evidente. Até mesmo o editorial do Estadão de hoje deixa claro que o Bolsonaro comete crime de responsabilidade por incitar, inclusive, a população contra o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia, ameaçar um golpe. Isso é um fato. E aí você pergunta, e por que o Bolsonaro pode tudo? Por que não se faz nada?
Ou vai deixar exatamente a ideia é o seguinte: vamos deixar o cachorro latir sozinho. Estou usando a metáfora. Vamos deixar o cachorro latir sozinho. Vamos deixar ele também com o seu apito de cachorro, ou seja, fazendo o seu discurso para a sua turba, discurso golpista. Mas é preciso também considerar que não se pode vacilar diante de ameaças. Sabemos que o Bolsonaro, por exemplo, tem o apoio do Centrão, que fica na moita, que garante a sua presença no Palácio do Planalto, que garante que nenhum pedido de impeachment vai ser levado adiante. Isso já ficou claro. Aí podemos dizer, não, tudo está sob controle, as instituições, o Supremo, o Parlamento, fazem o possível para não criar mais problemas. Deixa ele latir sozinho, mas estamos na espreita. O Bolsonaro tem o apoio do agronegócio, o apoio dos militares, o apoio da bancada da Bíblia, o que lhe dá sustentação. O apoio do mercado, evidentemente, que em última análise, em última hora, fica com ele porque está fazendo a parte dele, apesar de que também isso pega mal para o mercado, para a elite. Empresários que estão com ele sabem que ele é tipo um cachorro louco, mas, de certa forma, tem um controle. Mas a elite não está preocupada se vai ter ditadura, se não vai ter ditadura, preocupada com a sua agenda de Estado mínimo, de privatização, de garantia dos seus privilégios. Então, temos o seguinte: diante das ameaças que o Bolsonaro faz constantemente, ele não desmoraliza as instituições do Estado do Direito, não desmoraliza o Supremo Tribunal Federal, não desmoraliza o Parlamento, o Congresso Nacional. Será que não podia ter uma ação mais incisiva, pelo menos uma fala, como aconteceu em alguns momentos, dos principais representantes das instituições como o Supremo, Parlamento, Ordem dos Advogados do Brasil e todas as instituições que têm responsabilidade, de fato, com a garantia do Estado de Direito e da democracia? Ou será melhor deixar ele latir sozinho, porque de fato não vai acontecer nada? Mas e como é que fica o Bolsonaro o tempo todo ameaçando a democracia, ameaçando o Supremo, esculhambando o ministro do Supremo, o ministro da Defesa defendendo abertamente o golpe militar, o Bolsonaro elogiando o torturador? Isso não é uma esculhambação? Ou ainda digo, é melhor deixar a coisa como está, ele não vai fazer nada porque não tem apoio suficiente para isso, vamos deixar. O Bolsonaro tem pelo menos 30% de apoio. De radicais, por exemplo, tem pelo menos 15 a 20% que estão dispostos a fazer merda para garantir que ele continue no poder com as suas ameaças. Veremos o que acontece daqui para lá. Nós temos um cenário aí complexo. As ameaças constantes à democracia que vão aumentar cada vez mais. Temos o caso do Daniel Silveira, que vai ser analisado finalmente no dia 20 de abril no Supremo Tribunal Federal. E o que acontece?
Tudo indica, como destacou a jornalista Vera Magalhães, que o Daniel Silveira será condenado por pelo menos 9 votos. Resta saber se os pupilos, se os indicados por Bolsonaro vão também votar a favor da condenação. Se forem a favor do Estado Democrático de Direito, claro que condenarão, porque o Daniel Silveira cometeu crime, instigando a população contra o Supremo Tribunal Federal, defendendo o ato institucional número 5, ato principal da ditadura militar, que cesseou a liberdade, a censura, fez a censura, estabeleceu, fechou o parlamento e naturalizou a tortura, a perseguição a que era contra o regime. Daniel Silveira tem que ser condenado. Mas isso é um estupim, porque o Bolsonaro, inclusive sabendo disso, lá em Parnamirim, ele disse que o caso do Daniel Silveira é um absurdo, coisa do Alexandre de Moraes. Então, mais uma vez, o Bolsonaro liga as pontas aí para dizer, olha, o Supremo está nos ameaçando, o Alexandre de Moraes está nos ameaçando. E por isso que ele disse, inclusive, ainda no dia seguinte, a ameaça à democracia, às eleições, calma o cacete, porque ele, falando para parte dos militares, ele disse, ele defendeu o golpe. Significa que ele não está para brincadeira. Pode não fazer isso. A questão é até onde vai se deixar que o Bolsonaro ameace a democracia, mesmo sabendo que não tem o apoio suficiente, mas que ele vai esticando a corda e encontrando possibilidades, ele vai fazer a merda que ele quiser. E ele vai ter apoio para isso de grande parte dos seus seguidores, por exemplo, pelo menos 20% está lá, inclusive disposto a pegar a arma, como ele defendeu o armamento, né? Como ele defendeu a luta armada por parte dos seus seguidores, se por acaso as eleições não forem do jeito que ele pensa que deve ser. E é preciso considerar que Bolsonaro e Braga Neto claramente são golpistas e defendem a sua posição dos militares acima de tudo, quando imaginam que a democracia, na forma que eles pensam, está sendo ameaçada, quando eles são uma ameaça à democracia. Pense nisso. Dê sua opinião. Eu sei que tem gente que diz, é golpe, vai ser golpe, isso é tudo uma besteira. Alguns dizem que não precisa nem se preocupar com isso. A princípio podemos dizer verdade, mas dizer que não há nenhuma preocupação também já é demais. E deixar a coisa rolar como está é, no mínimo, esculhambação. Uma esculhambação diz respeito ao Estado de Direito, às instituições democráticas. Pense nisso e dê sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like. Inscreva-se no canal se não fez isso ainda. Quando se inscrever, ative o sininho para receber nossas novidades, que nós temos sempre novidades de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura e muito mais. Faça também os seus comentários e divulgue os nossos vídeos, o nosso canal, para os seus amigos e amigas. Até mais.